Beleza, então aproveitando o arquivo da última aula, onde a gente mostrou então os seletores, né, como os seletores funcionam e eles acabam então, a gente não precisa fazer o loop igual no nosso JavaScript puro, onde a gente, para selecionar todos, para aplicar CSS em todos os elementos via JavaScript, né, a gente precisa, ou em um grupo de elementos, melhor dizendo, né, com JavaScript a gente precisa fazer um loop. No jQuery a gente não precisa, tá? Ele já entende isso automático. Beleza. Agora a gente vai ver então como que a gente faz para adicionar ou remover uma classe CSS para um elemento que já tem, ou que não tem CSS. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou criar uma classe aqui na nossa tag de style, tá? Só lembrando que esses, tanto o CSS quanto o JavaScript tá tudo dentro do nosso index aqui, porque é só um exercício, tá? E aí eu vou criar uma classe nova aqui. Eu vou chamar ela de change items. Beleza. E aí o que a gente quer? Bom, eles estão todos alinhados verticalmente, tá? Eu vou colocar um display inline block porque eu quero que eles fiquem todos alinhados horizontalmente. Então eu fazendo isso, ó, eles são display block aqui, quer ver? O H1, display block, tá? Só para você entender melhor, vamos inspecionar aqui para você ver. Tá vendo? Cada bloquinho desse é um H1 com essas propriedades aqui, ó, background cinza e tudo mais, certo? Então, quando eu clicar, eu quero que todos os H1s recebam essa classe aqui, e essa classe vai falar que eles vão ser display inline block. Além disso, eu quero que todos eles... a gente vai testar uma coisa. Qual que é a prioridade de CSS aqui? Se vai ser, então, a nossa classe, o que ela está passando, ou se vai ser o que o próprio JavaScript está passando, tá? Você vai ver isso daqui a pouquinho e eu vou te mostrar, então, o que acontece. Aí vamos supor que eu não quero... Eu quero que o nosso change items sobrescreva qualquer formatação que esteja lá. Então eu vou falar que o background de todos eles agora será green. A gente não tem green lá no nosso JavaScript, tá? E eu quero que eles façam uma pequena animação. Eu não quero que eles vão de uma vez. Vamos ver se vai funcionar. Eu não me lembro exatamente se vai funcionar, tá? Mas a gente passa uma propriedade de transition. Na verdade, eles têm que estar com transition antes de aplicar a classe. Então o transition vai aqui no H1. Transition all. Eu vou colocar uma transição de 0.3 segundos, easy out. Talvez vai funcionar. Não me lembro agora exatamente de cabeça se funciona. Tá, mas o que a gente quer fazer então? A gente quer que quando clique ou no BTN azuis ou no vermelhos, ele aplique essa classe aqui a todos os H1. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a opção... de passar só para os azuis, colocando aqui dentro, passar só para os vermelhos, colocando aqui dentro, e a gente pode clicar, a gente pode criar, na verdade, um último, um novo evento aqui, né, de clique, tá? Que vai servir tanto para o BTN vermelhos quanto para o BTN azuis, e o que a gente precisa fazer é passar a mesma classe para os dois. Então vamos lá, eu vou criar uma classe aqui, e eu vou chamar change items, tá? Com hífen, né, na verdade, porque é boa prática de CSS. Beleza, e eu vou passar essa classe para os dois, tá? Legal. Então agora os dois já respondem a essa classe aqui, tá? Deixa eu só ver, porque eu fiz aqui, eu vou ter que fazer diferente, tá? Eu vou chamar de btn change, porque senão vai dar conflito lá, né? btn change. Beleza. Certo? Então tá. Só recapitulando que eu mudei aqui, tava camel case, eu pus com hífen, tá? Só o nome da classe, não tem problema, é só o detalhe. Beleza, então btn change. Então vamos criar agora uma variável para armazenar o nosso btn change, que vai ser para qualquer um dos botões que a gente clicar, então, vai ser btn change. E aqui vai ser, ao invés de um id, vai ser uma class btn change. Beleza, então quando eu clicar em btn change, que é qualquer um dos dois, ou o botão para azuis ou o botão para vermelho, vai acontecer isso aqui.
btn change click function, como a gente já viu. E aí agora eu passo as propriedades. Só que agora eu não vou passar um bloco de CSS porque eu já tenho a nossa classe aqui pronta. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, que a gente vai ver agora, é o seguinte. A gente vai passar uma classe... a gente vai passar a classe, na verdade, né, para todos os H1s, né? E para a gente fazer isso, ao invés de a gente passar para azuis ou para vermelhos, como a gente armazenou aqui, a gente pode simplesmente fazer assim, ó. Pega um seletor aqui, tá? Vamos fazer melhor, para deixar todos eles já armazenados na memória, ao invés de armazenar na hora do clique, eu vou fazer aqui no começo do arquivo também. Então vai ser var items, tá? Que vai ser igual a todos os H1s do nosso arquivo. Beleza. Deixa eu só ver se a gente tem mais de um H1 aqui. Não, são só os itens mesmo. Beleza. Então agora sim a gente tem items. Então eu vou fazer assim, ó. Quando eu clicar no btn change, todos os meus items vão fazer o quê? Vão fazer um add class. E aí a gente vai adicionar a classe change items, tá? E ela vai sem pontinho porque o nosso jQuery já sabe que é uma classe, tá? Então vai ser change items. Ponto e vírgula para fechar a nossa linha de código e pronto. É só isso e vamos ver se funcionou. Vou dar um refresh aqui e agora qualquer um dos botões que eu clicar, deixa eu fechar aqui, qualquer um dos botões que eu clicar vai aplicar. Aplicou. Só que, olha só, na mesma hora que eu apliquei essa classe, esse efeito, né, o change item, quer ver? Deixa eu inspecionar aqui. E olha só, o change items aplicou, só que ele também aplicou o que estava no clique do botão azul, tá? Então ele fez todos os azuis ficarem com o texto azul e o background da página ficar azul. Se eu clicar aqui no vermelho, mesma coisa, aplicou no vermelho. Como que eu faço para ele não aplicar, já que aqueles botões já têm essas funções associadas a eles? E vamos supor que eu quero que as três funcionem em conjunto, tá? Infelizmente, é uma questão de lógica, tá? Tipo assim, ou você opta por uma coisa ou por outra, ou você dá prioridade para alguma delas, tá? Então, o mais fácil, se a gente é criar um terceiro botão para aplicar essas características aqui que tem que ser aplicadas a todos, tá? Esse seria a coisa mais lógica. E por ser o mais lógico, é o que a gente deveria fazer aqui, mas eu só quero te mostrar uma coisa antes, que é o seguinte. Tá vendo esse estilo aqui, que é aplicado diretamente no elemento? Ele vem dos botões individuais, tá? Então, quando a gente escreve aqui dentro o CSS, a propriedade que a gente quer, ele vem aqui nesse atributo style. E esse atributo style, o CSS inline, ele tem prioridade sobre qualquer outro CSS. Esse aqui que vem, ele tem prioridade sobre esse CSS que vem do head, por exemplo, tá? Então, se você quiser que ele seja... por que eu sei disso? Porque olha só, o vermelho aqui, ó, quando eu cliquei no vermelho, ele tá com o background color red aqui, ó, e o change items é green. Só que o que prevaleceu, desculpa, background color black, tá? O que prevaleceu é o nosso background color black. Por quê? Porque o CSS inline ele tem prioridade. Se eu quisesse que o vermelho continuasse verde, eu teria que vir aqui no nosso change items e colocar aqui, ó, important, tá? E aí esse important, então, ele tem prioridade sobre tudo. E aí agora se eu der o refresh e pedir vermelho, ele não fica mais com background preto, tá vendo? Ele fica verde. Então, isso é uma coisa que a gente pode prestar atenção. Outra coisa, se a gente quiser fazer, tá? No caso da gente criar esse terceiro botão, então, vamos fazer ele aqui, ó. Só para ficar separado e não ficar essa confusão, tá? Muda todos. Vou chamar esse ID aqui. E só ele vai ter a classe btn change. Nem precisava do ID, na verdade, né? Então vamos remover. Beleza, então agora...
Certo, deixa eu atualizar aqui para ver como ficou. Tá, belezinha, ele ficou aqui embaixo, meio alinhadinho assim, mas tá tranquilo, né? Só para o exemplo mesmo. Então, então tá. Agora, quando a gente clicar nesse botão aqui, ó, aí ele aplica só o que está no Change Items, beleza. E se eu quisesse que desfaça, tá? Bom, para desfazer, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer um Remove Class, tá? E aí a gente faz a mesma coisa, a gente cria um outro botão, na verdade, né? E aí eu vou chamar de Remove, eu vou chamar aqui de Add Class, para ficar mais intuitivo, né? E aqui Remove. Beleza. E aí o Remove, ele vai ter uma outra class. Remove. btn remove, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. btn remove. E ele vai se chamar btn remove também. Beleza. Então, acho que você já conseguiu entender a lógica aí, né? Se a gente tem o add class, a gente também pode colocar o remove class. Remove class. Beleza. Brunão, como é que você sabe? Documentação, tá? Eu já usei antes, já usei bastante, inclusive, né? Então eu sei que tem essas duas, tá? Então vamos lá testar agora. A gente tem o add class aqui, tá? E a gente tem o remove class. Só que na hora que eu cliquei no add class, aparentemente não funcionou. O que está errado aqui? Ah, tá. É porque aqui não é... não é o btn change, é o btn remove aqui. Remove. É isso mesmo? É isso mesmo. Beleza, agora vai funcionar. Tá, então quando eu clicar em add class, ele adicionou. Legal, a gente consegue ver aqui, ó, change items, e se eu clicar no remove, removeu, voltou ao que era. Legal? Então isso aqui já dá para você ter uma ideia de como fazer várias coisas na sua interface. Com o JavaScript puro, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente tem o classList add e o classList remove, beleza? E com o jQuery é assim que a gente faz. Tanto no JavaScript puro, quanto aqui no jQuery, a gente também tem o toggle, tá? E o toggle é o seguinte, quando a gente tem um único botão, e a gente quer que ele faça as duas coisas, tá? Quando a gente clicar uma vez, ele faz, e aí depois quando a gente clicar de novo, ele desfaz. Então, vamos fazer o toggle para a gente finalizar esse rolê aqui de classes com jQuery, beleza? Então, eu vou fazer um último botão aqui agora. Eu vou chamar ele de btn toggle. E aí eu vou chamar de... Aqui ficou remove, né? Vou chamar de toggle. Class. Aqui é remove class. Beleza. Então, btn toggle. Aí vou selecionar ele aqui, né? Do mesmo jeito que a gente fez com os outros. E vou colocar ele numa variável. Toggle. E btn toggle. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certo. Sim, beleza. E aí agora a gente faz a nossa última funçãozinha aqui do nosso btn toggle. Então vamos lá, btn toggle. Quando eu clicar, execute em todos os itens o toggle class. Simples assim. E aí agora vamos testar, beleza? Dá um refresh aqui. O nosso toggle class é esse último botão que a gente acabou de criar. Vou clicar, aplicou. Se eu clicar de novo no mesmo botão agora, ao invés de clicar no remove, ele vai remover. Legal? Isso é o efeito toggle. Clique uma vez para fazer, clique de novo para desfazer. Basicamente é isso, tá? Desculpa, clique uma vez para adicionar a classe, né? O toggle class, né? E clique de novo para remover a class. É isso que eu quis dizer. Belezinha? Bom, então, toggle class. Se a gente quiser tudo azul, se a gente quiser só os vermelhos, se a gente quiser adicionar a class todos e ela tá com o important aqui, então por isso que ficaram todos verdes. Se a gente quiser remover a class e se a gente quiser fazer o toggle class, né?
Legal? Bom, eu acho que com isso aqui já te dá uma boa ideia de onde você pode usar e como você pode usar essas propriedades, né, de toggle class na sua interface, tá? E aí, por exemplo, você pode fazer diferente, tá? Sei lá, o hover, que é um outro evento, tá? A gente pode fazer o hover, que no JavaScript puro é mouse over, né? No jQuery é hover, tá? E aí no hover, então... deixa eu ver em qual que eu coloquei, no toggle, ficou meio maluco porque ele tá fazendo as duas coisas, né? Não foi o melhor exemplo, mas só para você ver que funciona com outros eventos também, não só o evento de clique, tá? Enfim, eu só queria te mostrar que dá para funcionar com outros eventos, né? Ficou meio maluco ali no hover, mas belezinha. Então é isso, essa é a nossa aula, tá? A gente viu então como a gente aplica CSS a mais de um elemento, né? E com o botão de clique. E mais do que isso, a gente viu o Add Class, Remove Class e o Toggle Class. Belezinha? Bom, então é isso e te vejo na próxima aula.